Muito boa tarde e boa noite para onde é de noite, a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 11 de agosto deste ano 2023. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra na congregação que pastoreia, o reverendo Abraão Liberato, lá em Acapulco, Guerreiro, México, e também sua esposa Ruth e todos que o acompanham, e todos os irmãos lá reunidos em Acapulco, e todos que estarão depois escutando e vendo e lendo esta introdução deste estudo bíblico que temos nessa ocasião sobre o tema aquele que há de vir virá e não tardará. Essa mensagem foi pregada em 30 de novembro de 2014 em Bogotá, Colômbia, pelo nosso apreciado irmão e amigo William Soto Santiago, e ele usou a escritura de Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39, para o qual quero ler essa porção, onde nos diz, no versículo 35 do capítulo 10, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais a perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. E ele escreve Apocalipse 10, de 1 a 11, e 19, do 11 ao 19. E na outra Bíblia ele desenha uma pirâmide de azeras e uma flecha para a pedra angular, ou seja, o lugar onde se cumpre a promessa da sua vinda. Continua dizendo, mas o justo viverá por fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aquele que há de vir virá e não tardará. Podem sentar, por favor. Na mensagem, como conhecer o que nem ainda está escrito, que foi pregado numa reunião de ministros, sábado 29 de maio de 2004, em Santa Marta, México, nos diz: agora tivemos uns 2000 anos de dispensação da graça. E ainda nos resta um período de tempo curto, que não sabemos de quantos dias, semanas, meses ou anos é. Vem a dispensação da graça. Ou seja, que resta, ele diz, não sabemos de quantos dias, semanas, meses ou ano, mas está muito perto o final da dispensação da graça, para dar lugar à dispensação do reino. Em um escrito de um estudo bíblico, ele escreve aí na escritura de Mateus 24, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, a escritura colocam ali 24 do 4 ao 14, e nessa escritura
onde diz, respondeu-lhe Jesus, versículo 4 do capítulo 24, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Cristo é ungido, o Messias, e aí ele escreve em cima de Cristo, escreve ungido denominacionalmente. Isso que vem dizendo que são o Cristo. Ele diz ungidos denominacionalmente, não por ou do Espírito Santo. Recordem, isso é o escrito de um estudo bíblico, e nessa escritura, o qual na Bíblia já podemos escrever e já sabemos. E muitos enganarão. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. E ele escreve os 3 anos e meio da semana 70. Porque o fim é já no final dos 3 anos e meio da semana número 70 da profecia de Daniel. E ele escreve aí em cima, diz a pregação, escreve em cima, aí de todo, nessa escritura, a pregação do Evangelho do Reino, sendo pregado novamente, é o sinal que em breve virá o fim da dispensação da graça e o fim da obra de intercessão, e do fim para o mundo e suas nações, e o fim do reino dos gentios, para vir o reino de Cristo e os hebreus. Continua dizendo nosso irmão William aqui, na mensagem, como conhecer o que nem ainda está escrito. Agora encontramos que para este tempo final, tudo relacionado à segunda vinda de Cristo e a revelação divina da parte de Deus para o último dia, em e com a qual nos revelará o mistério da segunda vinda de Cristo, tudo isso está dentro do Evangelho do Reino. Portanto, assim como Cristo esteve pregando no meio do povo hebreu, ele esteve pregando no tempo dos hebreus o Evangelho do Reino, e em parábolas falava do Evangelho da graça, porque quando falava em suas parábolas sobre essa dispensação da graça e da mensagem, ele falava em parábolas ao público, aos seus discípulos, falava mais claramente. Mais adiante, portanto, a promessa para a igreja de Jesus Cristo é que Cristo enviará o seu anjo para manifestar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim abrir o mistério do 7º selo, abrir o mistério que os trovões falaram. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz na página 14, diz agora, na metade da página, diz agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Sobre isso, quero falar à igreja nessa manhã, o mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a essa mesma hora em que vivemos. Então vocês entenderão claramente o que se está fazendo esse mistério tão grande, algo muito secreto, algo que ele manteve como segredo, ninguém sabia nada, nem os anjos sabiam disto. Ele não revelou. Por isso foi que, sob o 7º mistério, quando foi aberto o 7º selo, houve silêncio.
Quando Jesus esteve sobre a terra, perguntaram quando ele voltaria. Ele respondeu: nem o Filho sabe quando isso acontecerá. E depois soube quando ressuscitou, recebeu esse corpo glorificado. E aí, pois, conhecia tudo, mas aí nesse momento, quando fizeram a pergunta, ele não sabia. Diz, nem o Filho sabe quando isso acontecerá. Então, Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso, houve silêncio no céu por quase meia hora. E os 7 trovões trovejaram, fizeram soar suas vozes, e a João foi proibido escrever a vinda do Senhor. O que é que contém a vinda do Senhor? Os trovões, o qual foi proibido a João de escrever. Essa é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá e quando virá. E está bem que não revele, seguro. Ele mostrou, revelado em cada tipo que encontramos na Bíblia, por isso a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito que ele queria cumprir através de toda a Bíblia. E ele escreve ali, a vinda do Senhor é o 7º selo. E em um estudo também ele escreve, ele virá clamando como leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Apocalipse 11, do 1 ao 14 e 11, do 15 ao 19. E também mais embaixo aí escreve deste estudo, em sua vinda ele nos abrirá as Escrituras, o 7º selo, Apocalipse 8:1 e Apocalipse 10, do 1 ao 11. Quem abrirá as Escrituras? Quem abrirá o 7º selo? O mesmo Senhor em sua vinda. Continua dizendo o nosso irmão William, e vejam os trovões de Apocalipse capítulo 10, é a voz do leão da tribo de Judá, do anjo forte que desce do céu e clama como quando um leão ruge, 7 trovões emitem suas vozes. É a voz do anjo que vem com o livro dos 7 selos aberto e depois o entrega a um homem, aí entregando esse livro a João apóstolo, está representando ou tipificando que Cristo, quando terminar sua obra de intercessão no céu, se levantará do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o abrirá no céu e o trará à terra e o entregará a um homem para que o coma. E esse é o título de propriedade. No livro de citações, na página 113, nos diz do parágrafo 998, é que com seus nomes naquele livro para serem revelados. E o Cordeiro tinha revelado o livro, o Cordeiro tinha redimido. Ele escreve no Calvário, e de era em era. Mas não podia aparecer até que todo o nome fosse revelado. E isso aconteceu sob o 6º selo, antes de que se abrisse o 7º. Então é quando o Cordeiro vem por aquilo que tinha redimido. Apocalipse 10, do 1 ao 6, escreve aí. E em cima escreve os nomes no livro, sob o 6º selo, e escreve Moisés e Elias, aparece o leão. Ou seja, o leão da tribo de Judá. Ele tinha escrito do lado 1940-2000, ou seja, escreve 2, 00 e um traço. Essa parte aí, vejam.
que estava marcando algo ali, nessa data. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Portanto, regressará o título de propriedade à terra para a restauração dos filhos de Deus à vida eterna física, para que venha a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Sem esse título de propriedade ser tomado da destra de Deus no céu por Cristo, o Cordeiro de Deus, que é também o leão da tribo de Judá, e abri-lo no céu e trazê-lo à terra, em Apocalipse, capítulo 10, e entregá-lo a um homem, sem que aconteça isso, não há ressurreição para os mortos em Cristo, nem transformação para nós que vivemos. E agora, vejam que quando Cristo entrega a João, que é o tipo e figura da igreja, e de todos os mensageiros que Cristo enviaria à sua igreja, e consequentemente da igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia, e do mensageiro do último dia, quando entrega o livro, Cristo, anjo forte, diz: toma e come-o. Te amargará no ventre, mas em tua boca será doce como mel. E João o tomou e comeu. E é a primeira ocasião na história da raça humana em que um homem come esse livro. E está profetizado que o receberá e o comerá. O receberá da parte de Jesus Cristo, o anjo forte, que desce do céu, o qual o traz aberto em Apocalipse capítulo 10. E depois que o come, lhe amarga o ventre, mas em sua boca é doce como mel. Ou seja, que para falá-lo é doce. Não há coisa mais doce do que a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus. Mesmo que seja amargo, porque recebe perseguições, críticas e assim por diante, pelo que comeu e depois falou. Enquanto isso, não há críticas nem nada, nem perseguição para esse instrumento. Mas uma vez que come e fala, automaticamente vem perseguições, vem críticas, mas isso já foi profetizado. E isso tem que ser assim porque já foi falado que seria dessa maneira. Mas foi dito, e importa que profetizes outra vez, ou seja, que já tinha profetizado sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, que a mensagem profética do último dia, de todas as coisas que em breve devem acontecer na terra, o terá quem no último dia estará comendo esse título de propriedade, que será o membro do corpo místico de Cristo, em quem estará o Espírito Santo para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer, e será a manifestação de Cristo nele. Recordem que cada anjo ou cada mensageiro em cada era foi um anjo mensageiro de Jesus Cristo. E foi enviado para revelar as coisas que iam estar acontecendo na sua era, mas também refletia, tipificava o que estaria acontecendo mais acima. Porque a igreja do Senhor vai para cima, vai crescendo, até ser um templo, uma estatura de um varão perfeito. Vai subindo de era em era. O reino dos gentios é o contrário, vai descendo. Assim como nos apóstolos, nos diferentes anjos mensageiros da igreja, foi o Espírito de Cristo manifestado neles, trazendo a mensagem ao mensageiro e depois, através do mensageiro, falando ao povo. Essa foi a forma que Deus usou. E Deus não muda seu modo de operar. Como Ele atuou no passado, estará atuando neste tempo final. Portanto, este mensageiro de Deus do último dia, que comerá esse livro, estará profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Ele terá o título de propriedade e o terá dentro dele, o comerá. E será a primeira ocasião em que esse título de propriedade tenha sido entregue a um homem que o coma.
Vejam, se ele diz que isso ocorre quando ele sair do trono de intercessão, está dizendo aí em 2004, e que ele, quando sair do trono de intercessão, toma o título de propriedade, o abre. Em Apocalipse 10, desce com o livro em sua mão aberto para entregá-lo a um homem, para que profetize, pois automaticamente tem que entender que tem que ser um homem que esteja vivendo, vivo, neste planeta Terra para poder efetuar e se realizar esse trabalho. Isso que foi falado aí tem que ser tornado realidade. E, consequentemente, isso, quando ocorrer, é que já saiu do trono de intercessão. E quando vimos que isso ocorreu? Quando já ele cessou de tudo correspondente à dispensação da graça, o qual ele disse em 2015, 2016, 2017, 2018, já ele dizia, em breve a porta da dispensação da graça será fechada. E isso ocorre depois que a dispensação da graça termina. Para entrar a essa dispensação do reino, o qual tinha vindo se entrelaçando com a dispensação da graça. Porque tudo é um entrelace, até que começa, depois sozinha, a dispensação do reino. E dentro da dispensação do reino, Deus traz todas as bênçãos que há dentro dessa dispensação. E, como ele nos disse, não pode vir a ressurreição, nem a transformação, nem o rapto, sem que ele traga esse título de propriedade. O título de propriedade tem que estar na raça humana, no meio da raça humana, para que isso ocorra. Não ocorreu no tempo do irmão Branham, também não ocorreu no tempo do irmão William, porque se tivesse ocorrido em seu tempo, já estaria o milênio. Já estaríamos desfrutando do reino milenial. Mas isso, nesse tempo, não tinha ocorrido. O maior segredo que Deus guardou era o cumprimento da sua vinda e o trazer esse título de propriedade. Porque quem tivesse esse título de propriedade era dono do universo completo, do planeta Terra completo, do povo hebreu completo e do trono de Davi completo. Ou seja, todos os títulos de filho e a herança que cada título de filho tem, esse que tivesse o título seria herdeiro. E são os escolhidos de Deus que recebem também esse título de propriedade e nos tornamos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, este mensageiro de Deus, do último dia que comerá esse livro, estará profetizando sobre muitos povos, nações e línguas. Ele terá o título de propriedade e o terá dentro dele, o comerá. Estou lendo novamente. E será a primeira ocasião em que esse título de propriedade tenha sido entregue a um homem que o coma. Adão teve e não comeu. Cristo o recebe do céu e não o come. E entrega a um homem para que o coma. Mais adiante, quando eu digo mais adiante, é 2, 3 parágrafos ou várias páginas mais adiante nessa mensagem, que colocam aí reticências aí na frente e começa outro parágrafo. Portanto, os eventos que estarão acontecendo nesses dias finais, antes da grande tribulação e durante a grande tribulação, estarão sendo transmitidos à raça humana por meio do Espírito Santo através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Veja, aí está o anjo novamente em cena, atuando neste tempo final. Recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, múltiplas revelações.
que estará manifestado no meio da igreja de Jesus Cristo em carne humana, nos dando a revelação de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas este anjo é um homem, um crente em Cristo. Mas nele estará o Espírito Santo nos falando e nos ensinando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essa é a forma em que conheceremos até o que nem está escrito, mas que foi falado ao profeta Daniel e também a João apóstolo nos 7 trovões que Cristo emitiu. O anjo forte que desceu do céu em Apocalipse capítulo 10 com o livrinho aberto em sua mão. Cristo não disse que o que contém esse livro. E aí em Apocalipse capítulo 10, mas dá esse livro para que o coma, para que o homem o coma, para que esse homem depois fale o conteúdo desse livro, para assim revelar o que nem ainda está escrito, mas que foi prometido que será revelado o mistério de Deus, será consumado o mistério de Deus. E sabemos que tinha nos dito nosso irmão Branham e também nosso irmão William que isso seria revelado na carpa, o ensinamento sobre carpa, no cumprimento da terceira etapa. Portanto, este é o tempo mais glorioso de todos os tempos, onde estaremos compreendendo como conhecer o que nem ainda está escrito. Porque o que nem ainda está escrito foi impedido a Daniel escrevê-lo ou falar e ensinar. E a João, o apóstolo, escrever o que os trovões falaram. Quando ele diz aí nos selos, João, deixe passar. Não digas nada, não escrevas nada, deixe passar, porque tropeçarão com isso. Eu revelarei naquele dia quando tiverem necessidade de sabê-lo. Vejam, tudo isso estará sendo falado por Cristo, em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro à sua igreja. E, consequentemente, estaremos conhecendo o que nem ainda foi escrito, o que nem foi escrito, nem o que nem ainda está escrito. Quando os trovões falaram suas vozes, e João não pôde escrevê-lo, porque o que os trovões falaram é a revelação do mistério do sétimo selo, a revelação do mistério da segunda vinda de Cristo. Portanto, houve um propósito pelo qual Deus não permitiu que fosse escrito por João o que os trovões falaram, para que o diabo não soubesse, não conhecesse o mistério da segunda vinda de Cristo e não imitasse esse evento tão grande e não enganasse as pessoas do diabo. O diabo não enganasse as pessoas, vejam. Diz, para que o diabo não conhecesse o mistério da segunda vinda de Cristo e não imitasse esse evento tão grande. Aí está mais claro, viemos falando, mas creio que aí é uma das ocasiões mais claras que o irmão William diz. Vejam, como se chega a se falar abertamente no tempo do irmão Branham ou no tempo do irmão William, quando fosse Deus cumprir esse mistério do sétimo selo, então o diabo podia imitar. Como? Pois usando um homem, levantando um homem também, e enganaria assim os escolhidos, porque era a maneira em que Deus ia cumprir essa promessa. Vejam na mensagem, Experiência pessoal com Deus, na página 14, diz, eu creio, diz o irmão Branham, eu creio que no dia de Pentecoste, o Consolador, o qual o Espírito Santo foi dado, o qual o Espírito de Jesus Cristo dado à igreja, e Jesus vive em sua igreja, em seu povo nessa noite, assim como ele viveu com eles um corpo de carne, a carne teve que morrer para ser um sacrifício. Ele escreve sacrifício e nos redimir de regresso a Deus, para pagar o castigo de morte que nós cometemos.
E agora eu creio que algum dia ele virá fisicamente numa forma corporal. O mesmo Jesus que se foi. O Espírito será tomado da igreja de regresso ao corpo de Cristo. E ele retornará novamente numa forma física, assim como ele se foi. O mesmo Jesus comendo e bebendo e falando com seus discípulos. Eu creio que ele virá. E creio que essa é a única resposta aos problemas do mundo hoje. Isso é correto. E ele escreve a segunda vinda de Cristo. Vejam como. Aí o irmão Branham nos diz como é que Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor e como é que será cumprida a sua vinda neste tempo final. E nos diz a forma. E aqui diz o irmão William, vejam, isso foi guardado em segredo para que assim o diabo não imitasse esse cumprimento. Era imitável o que estivemos dizendo. Ou seja, podia-se imitar. Era algo que podia ter os elementos uma pessoa. Agora, não o Espírito ministerial de Jesus, nem de Elias, nem de Moisés. Ou seja, não teria o Espírito Santo nele, mas sim a forma e a maneira que era levantando um dentre vossos irmãos. Isso podia imitar. Agora, o trazer a revelação e o conhecimento do que daria a igreja noiva, o que necessita, o que a noiva necessita para ir no rapto, isso não, mas traria muito dano, causaria muito dano se ele tivesse conhecido esse mistério antes. E agora, enquanto está se cumprindo, pois, o melhor o que vem são perseguições, críticas e blasfêmias e toda coisa, porque como ele não sabia nada, pois, para ele isso é fanatismo, loucura, e é melhor que se mantenha assim pensando, enquanto que os escolhidos recebem o que necessitam. A fé para irmos já daqui dessa terra, a ceia das bodas do Cordeiro. Continua dizendo, portanto, este mistério do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo, somente será revelado por Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. E um anjo mensageiro é um instrumento de Deus enviado para esse propósito, para o cumprimento dessa promessa. Através do seu anjo mensageiro aos escolhidos de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sob o ensinamento da chuva tardia que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Na página 94 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 809 diz, essa é a razão pela qual temos um Irineu e um Policarpo, e esses indivíduos, São Martim, quando esse anticristo estava dando volta com seus falsos ensinamentos, Deus enviou o seu ensinamento, a palavra, o leão da tribo de Judá, quem é a palavra tornada manifesta, manifestada no Espírito Santo. E desenha uma pedra angular e as eras, e escreve, o ensinamento, leão de Judá. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Quando Cristo se levantar do trono do Pai e tomar o título de propriedade e o abrir no céu, depois o trará à terra, porque já terá se completado sua igreja. Vejam, é depois que se completa a igreja que ele toma o título de propriedade. E o programa de intercessão já terá se completado. E já não haverá sangue no trono de intercessão no céu. Portanto, a dispensação da graça termina. O qual isso já é uma realidade, já terminou.
E Cristo se converte no leão da tribo de Judá, em rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, porque ele vai reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue e vai materializar todo o seu programa. Na página 77 deste livro de citações também nos diz, parágrafo 658, diz: a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco nos céus. Começa com uma virgem, termina com o leão. E quando eu chegar dentro deste sexto e sétimo selo, você encontrará quando esse outro selo foi aberto. A marca do zodíaco desse lugar foi Câncer, o peixe cruzado. Essa é a era de Câncer que estamos vivendo agora, revelada. E a coisa seguinte, o selo foi rompido. E isso revelou o leão, a segunda vinda de Cristo. Esse selo foi rompido, o sétimo selo, que revelou o leão, a segunda vinda de Cristo. E ele escreve ali Câncer, traço, revelação, leão, traço, segunda vinda. Na página 59 do Livro das Eras, editado, diz: aquele dia vem muito em breve, a figueira brotou, os israelitas estão esperando o Messias, eles o estão esperando e seus ensinamentos quase estão a ponto de se cumprir. Israel será renascido espiritualmente, porque sua luz e sua vida, ele escreve Moisés e Elias, estão a ponto de se revelar a ela. Continua dizendo na mensagem que estamos lendo, diz: portanto, estamos esperando que Cristo complete sua igreja e se levante do trono do Pai. E então virá com o livrinho aberto em sua mão e o entregará a esse mensageiro que ele terá na terra, no meio da sua igreja. E o comerá. E então o título de propriedade já estará na raça humana para ser restaurada, a raça humana para a vida eterna física, começando pelos escolhidos membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que serão restaurados à vida eterna física. Para poder os escolhidos serem restaurados à vida eterna física, porque já estamos espiritualmente para ser restaurados, estes corpos mortais, ser mudados a corpos eternos e glorificados, se requer o título de propriedade no meio deles. Diz nosso irmão William ainda, essa parte de Cristo se levantar do trono do Pai não se cumpriu. Vem em 2004 e está falando ali. Depois, mais adiante, já o falou 2015, 2017, 2018. Ainda ali, isso não tinha ocorrido. Mas já ocorreu. Portanto, Cristo ainda não tomou o título de propriedade e não o abriu. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, nos diz, na página 50, vocês entendem? Todos estes que morreram através das eras estão nos esperando e estão dependendo de nós. Então, essa igreja Laodiceia tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. E ali estão aquelas almas debaixo do altar esperando que essa igreja chegue à perfeição.
Mas quando Cristo, na verdade, vem, 3 reticências. E você notará que essa igreja vai diminuindo mais e mais. E, na verdade, é muito mais estreito que como está aqui no desenho. Porque no fim chegará até como a ponta de uma agulha. E a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde o seu ministério será do mesmo tipo que foi no princípio. Porque quando voltar, essa pedra coroadora, ou seja, a vinda do Senhor, tem reticências. As pirâmides têm uma pequena abertura onde se encaixa a coroa. E ele desenha aí em cima, isso não lembro se tínhamos mostrado, ele desenha uma pirâmide e no cantinho, na esquininha da pedra angular tirada e a parte de baixo das eras. Vamos colocá-lo. Para que veja aqui, ele desenha a pedra angular, as eras e... Vamos dizer quando é feito um desenho e a pessoa dá para aproximar aí nesse pedacinho da área, pois ele em cima desenha o que vamos ver aí, o que ele desenhou aí, e escreve. Aí se entrelaçam uma com a outra. Veja onde é o entrelace. Vamos ver. Deja que se enfoque un poquito aquí, ahí. Vamos a ponerlo primero así. Vamos colocar primeiro assim para ver essa partezinha aqui. Veja agora. Veja aqui esse desenho que ele dá e aqui ele coloca no cantinho, tanto embaixo na sétima era, que é a última, e em cima na pedra angular, pois é esse cantinho aí, e depois aqui o coloca um pouquinho maior. Vamos aproximar um pouquinho mais para ver se não se perde o foco. Aí coloca, faz o desenho, e aí aqui onde escreve isso aqui que eu li para vocês. Aí se entrelaçam uma com outra. Agora vejam algo que estivemos falando, e eu me regozijei muito nesses dias quando vi num estudo bíblico. Continuamos agora neste, mas vejam. Recordam no desenho que fizemos, onde Deus nos mostrou vamos ver como fazemos aqui. Acaso podemos colocar nesse, o que tínhamos desenhado neste no chão, que tínhamos feito um desenho. Isso foi numa das conversas, numa das conversas, e tínhamos desenhado com um vergalhão no chão. E vamos dizer que isso foi mais ou menos o que tínhamos desenhado ali. E tínhamos colocado o G e o R, era para não escrever graça, vamos dizer, colocar aqui graça, dispensação da graça, e tínhamos colocado até aí. Assim era mais ou menos que era o que tínhamos, vamos ver, feito. Tínhamos desenhado a pirâmide e vamos ver, e tínhamos colocado a dispensação da graça. Eu tinha colocado o GR, mas era referente à graça, e tínhamos colocado até aqui. Por quê? Mesmo que neste espaço esse entrelace da dispensação da graça com a dispensação do reino, no fim da dispensação da graça, pois há um momento onde termina e começa sozinha a dispensação do reino. E veja o que ele escreve, o que ele desenha, se referindo a
As vigílias da noite. E na parte onde está escrito na Escritura de São Marcos 13, São Marcos 13, 24 ao 37, e está a Escritura aí, completa, já depois vocês lerão, vou ler somente o versículo 35, onde diz: vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se ao anoitecer, ou à meia-noite, ou ao canto do galo, ou pela manhã. Então ele escreve, se ao anoitecer, ele escreve aí de 6 a 12, e está colocando aí 6 horas, mas colocou de 6 a 12, se ao anoitecer, depois coloca ou à meia-noite, coloca de 12 a 3, ou ao canto do galo, coloca de 3 a 6, ou pela manhã, coloca de 6 a 9 e desenha uma pedrinha angular. Mas em cima, vem e coloca isso na pirâmide com as eras. E vejam como ele coloca as horas aí. Ele coloca, vamos ver aqui. Ele coloca aqui de 9 a 12. Na primeira parte, recordem que essa é a restauração da árvore noiva, que está na parte final, as últimas 4 etapas. A primeira, vejam, Lutero, de 9 a 12. Depois coloca na parte de Wesley, de 12 a 3. Mas vejam onde coloca de 3 a 6, que é a parte da sétima era, incluindo essa brecha, porque aí, se você notar, coloca até a beirinha da pedra angular, onde entra essa terceira etapa dessa restauração da árvore noiva. Vejam, onde colocamos há pouco tempo a parte onde terminava a dispensação da graça. E depois coloca na pedra angular de 6 a 9, que é onde ocorre a vinda do Senhor. Vejam como Deus aí nos vindicou isso que estivemos falando faz uma semana ou duas, e como a dispensação da graça entra até a beirinha da pedra angular, onde estava um mensageiro precursando fora da sétima era, mas pertencia ainda à dispensação da graça. E onde aparece esse arcanjo falando a Maria, vejam, aparece também, mas dentro da dispensação da graça, para dar lugar depois à dispensação do reino, onde se abre uma nova dispensação. Eu estive me regozijando muito quando vi tudo isso, e esse estudo foi de que horas são no relógio de Deus, que está muito tremendo esse estudo, e vejam como aí está nos mostrando até onde chegou a dispensação da graça. Agora veja o que continua dizendo aqui nosso irmão Branham, onde estávamos lendo da estatura de um varão perfeito, diz: onde se assenta a coroa, não é unicamente uma coroa plana, mas que tem uma pequena borda, e tem que ser assim para derramar a água, para a água escorrer. E essa igreja tem que ser afiada. Ele escreve aí a pedra angular. Já viram os diferentes desenhos aí?
Todas as demais pedras na pirâmide foram feitas tão perfeitas até o ponto de que não se pode passar nenhuma lâmina de navalha e pesam toneladas. Hoje não sabem como colocaram, mas foram construídas. E aqui em cima, onde se assenta a coroa, reticências. A pirâmide, a própria pirâmide, o corpo de Cristo, terá que ser afiado. Não apenas algum credo ou doutrina ou alguma coisa pela qual viemos, mas terá que ser algo tão perfeitamente como Cristo, para que quando Ele vier, Ele e aquele ministério se unam perfeitamente, e então virá o rapto e a subida ao nosso lar celestial. Se não terá que ser, escreve algo, Deus em carne. E aqui à esquerda escreve rapto e uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, que é onde o rapto ocorrerá. Que ele disse que, na mensagem rapto diz que será de 6 a 9 da manhã. E onde ele coloca? A parte de 6 a 9 na era da pedra angular. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora recordem, ainda estamos no tempo de intercessão. Se está ainda no tempo de intercessão, pois não pode colocá-lo na pedra angular, porque a intercessão está onde o vimos ali nos desenhos, que está na parte da brecha que também cobre essa parte, esse tempo de intercessão, porque o lugar santíssimo estava sendo construído com pedras vivas. Faltava esse grupo. E para poder estar no lugar santíssimo, pois tínhamos que entrar pela porta da primeira vinda do Senhor, para ser aspergidos pelo sangue do Cordeiro, ser limpos, e assim nascer de novo, ter o corpo teofânico da sexta dimensão. Era o grupo que faltava, o mais importante, para se colocar esse grupo na pedra angular. Agora, diz, ainda estamos no tempo de intercessão, até que entre até o último escolhido de Deus ao corpo místico de Cristo. Mas de era em era estiveram se cumprindo os selos, os correspondentes a diferentes eras. O primeiro, o segundo e terceiro selo se cumpriu durante as 7 eras da igreja, durante a dispensação da graça. E se resta algo deste terceiro selo para se cumprir, está se cumprindo em nosso tempo. Vejam. Primeiro, segundo e terceiro selo. Se resta algo aí, pois, onde teria que terminar de se cumprir esses primeiros 3 selos? Dentro da dispensação da graça. O quarto selo corresponde, que é onde ele estava ali. Aí está em 2004 nos falando. O quarto selo corresponde ao nosso tempo, no qual vai se cumprir quando Cristo se levantar do trono do Pai. Quando Cristo se levantar do trono do Pai, aí esse quarto selo entrará em pleno cumprimento. Vejam, é ao final da dispensação da graça, porque é quando Cristo se levanta do trono de intercessão, pois, consequentemente, quando o último entrar. Que isso aí não tinha ocorrido nesse momento, mas já ocorreu. Mas antes disso, o anticristo, homem de pecado, com os 10 reis, vão perseguir a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Vão começar com um aperto, para depois estendê-la a uma perseguição à morte. Mas para esse tempo, o Espírito Santo disse que quando vier o aperto, então, o que vimos em parte ser manifestado no ministério do reverendo William Branham, será manifestado em toda a sua plenitude. A terceira etapa, onde a plenitude do poder de Deus será manifestado. E então aí será onde se cumprirão todas as coisas que foram vistas na visão da carpa.
Quando Cristo operar plenamente sobre essa terceira etapa, é o tempo em que Cristo deixará o trono de intercessão. E então Cristo ressuscitará todos os mortos em Cristo e nos transformará, todos que vivemos, em sua obra de reclamação. E aí está todo um pacote, ele faz aí, mas recordem que cada coisa tem seu tempo de cumprimento. Portanto, tudo isso corresponde à etapa da dispensação do reino se abrindo. Assim como a transformação interior dos seres humanos começou no dia de Pentecoste, sob a dispensação da graça, que se abriu. Na página 85 do livro de citações, nos diz, no parágrafo 730, no parágrafo 730, diz, João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro sangrando, tremendo e ferido. Ele tinha prevalecido. Você sabia que ele esteve em batalha. O tinham matado, mas estava vivo de novo. João não tinha visto esse cordeiro antes. Não tinha sido mencionado. Em nenhum lugar tinha sido mencionado. João, ao ver por todo o céu, não viu. Mas aqui surge. Note de onde apareceu. De onde veio? Veio do trono do Pai, onde esteve desde que o tinham sacrificado e tinha ressuscitado. Se levantou e sentou à destra de Deus, vivo, para fazer intercessão. Amém. E desceu uma estrela de Davi. Aí está levantado hoje como um intercessor com o seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a ignorância das pessoas. E ele escreve, o Cordeiro veio do trono do Pai. Daniel 12:1 escreve aí essa escritura, o qual ali nos diz, naquele dia se levantará Miguel. Agora em cima escreve, João chorou, porque ou por tudo, João esperava ver um cordeiro e apareceu. João esperava ver um leão e apareceu um cordeiro. Continua dizendo, nosso irmão William na mensagem, e agora, para a transformação física será sob o começo da dispensação do reino que se abrirá. Quando? No começo, porque a dispensação do reino chega até o fim do reino milenial. Vejam, a dispensação da graça durou 2000 anos aproximadamente, e a dispensação do reino 1000 anos. E diz, continua dizendo, para esse tempo, sob essa manifestação plena de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão. Quando a dispensação do reino estiver aberta, ele já estará fora do trono de intercessão. Já terá completado sua igreja, e para esse tempo ainda, vejam vocês, encontramos que haverá pregação. Haverá chamamento ao altar. Muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passar pela grande tribulação. Agora recordem que ainda essa parte está em processo até que vai chegar esse momento. Enquanto isso, está na parte mais importante e mais gloriosa dessa terceira etapa da visão da carpa. Porque é o abrir a palavra, o abrir, o revelar, o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o qual é o que dá à igreja noiva fé para ser transformada e raptada. Depois é para as fátuas. Por isso, vocês ainda podem ver que não se chegou nesse momento, mas em breve se chegará a esse momento em que vocês vão estar vendo as pessoas recebendo à frente o Senhor e vão estar vendo como tudo isso vai se mover no meio da igreja. Mas já essa parte corresponde às virgens adormecidas, às virgens fátuas, as quais
estarão se preparando para passar pela grande tribulação e morrer pela mensagem. E se preparando para passar pela grande tribulação, porque a terceira etapa é para as prudentes, mas também é para as fátuas e também é para o mundo. Isso está na página 119 do livro de Citações, parágrafo 1057. E vejam, na página 99, corrijo, 10A, parágrafo 99 do livro de Citações. Esta citação colocaram a ele neste estudo bíblico, em um dos estudos bíblicos, e neste estudo, nessa porção, que somente colocaram uma parte. Ele escreve ali. Vamos ler a partezinha. Aqui para ver o que ele escreveu aqui também. No livro de Citações, página 10A, parágrafo 99 diz: no mesmíssimo minuto em que esse mundo denominacional de fora começa a receber esta mensagem, desenha uma pedra angular e as eras, e na pedra angular uma flecha para a pedra angular, onde diz: no mesmíssimo minuto em que esse mundo, aí ao lado, desenha uma pedra angular e a flecha para aí, porque é nesse tempo de era de pedra angular que isso ocorre. De fora começa a receber essa mensagem. Essa é exatamente a hora da sua vinda. Quando as virgens fátuas compreenderam que não tinham suficiente azeite em suas lâmpadas, e quando vieram bater a porta para obtê-lo, aí foi exatamente quando a noiva se foi. E ele escreve aqui neste estudo bíblico, nesse extrato que colocaram: outro virá e continuará. Ele levará a mensagem. Outro lugar mais dos que ele escreveu, de que outro ia estar levando a mensagem. Como diz o irmão Branham, talvez eu não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, porque a mensagem e o mensageiro são o mesmo. Por isso, quando ele dizia: essas fitas continuarão tocando, ou seja, por anos, o mesmo que a mensagem do irmão William, ele podia dizer: essas fitas, estes livros, estes folhetos estarão circulando por anos. Depois que eu me for, ele podia dizer aí mais claro, porque a mensagem e o mensageiro são o mesmo. Não podemos colocar e colocar o olhar no homem. Sempre é na manifestação de Deus em Espírito Santo nesse homem, mas não olhamos o homem. Olhamos Deus atuando no homem, porque ocorre e ocorreu em eras passadas que focam no homem. Deus leva o homem e fica olhando o homem. Bom, quando ele voltar vai fazer isso, porque não cumpriu isso. E ficam olhando o homem, mesmo que dizem que vem na mensagem, porque aqui ele diz que a mensagem vem, mas ficam focados olhando o personagem, não aquele que estava atrás do personagem. E Deus vem e envia outro mensageiro, e eles ficam esperando. Esse mensageiro que trouxe essa profecia, e ficam esperando a que ele venha. Enquanto Deus continua operando contra o mensageiro e passa despercebido. Vem que ele diz, que lemos, de 10, 9 coisas já foram cumpridas. Ele diz ouvidas, ou seja, faladas, profetizadas.
E a número 10, pois também tem que ser ouvida. E diz que, se não vigiarmos, essa passaria por cima despercebido também. A pessoa esperando que uma dessas vozes volte outra vez por meio desse instrumento que Deus usou nesse momento para voltar outra vez a escutar. Mas não estão vendo que Deus vai mudando. Deus em morfe vai mudando de instrumento de véu de carne. Terminou um trabalho e se vai. Vejam ainda o grupo do irmão Branham está esperando que ele venha cumprir o que não cumpriu estando ele aqui, que ele disse que iria cumprir. Mas não tiveram, Deus não abriu o entendimento, não revelou que é o Espírito ministerial que estava nele, que estava falando, era o Espírito Santo falando. Porque é sempre presente, Deus presente falando, e ainda estão esperando que ele venha cumprir a promessa de percorreremos este caminho outra vez. A promessa da visão da carpa. A promessa de Apocalipse 11. Porque até disseram, ele tem que vir para que o mate, porque é um sonho, e o Espírito Santo diz que isso tem que ocorrer. Pois tem que vir assim, ainda algumas pessoas estão pensando. Mas os sábios, os escolhidos de Deus neste tempo final, viram para onde voou. Conheceram e entenderam. Deus revelou a eles no tempo em que é necessário saber e conhecer tudo isso que é hoje, este dia presente, que eles viram, o que o irmão Branham viu, a coluna de fogo, essa luz diz que voou de mim, e foi falar a outro mais acima. Eles viram isso e viram para onde voou a coluna de fogo. E agora continua dizendo, onde paramos aqui da mensagem que estamos lendo, como conhecer o que nem ainda está escrito, continua dizendo, portanto, o mundo verá essa manifestação plena de Deus. E o povo hebreu dirá, isso é o que nós estamos esperando. A terceira etapa para a igreja noiva de Cristo estará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. E com isso, pois, virão todas as bênçãos para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para as virgens prudentes. Na página 41 do livro de citações, no parágrafo 334 diz, recordem que a terceira etapa também é para os 144 mil, porque vejam, nos diz, ó José, página 41, parágrafo 334. Ó José, quando viu o pequeno Benjamim parado em pé ali, esse é seu irmão mais novo, ele viu o pequeno Benjamim, agora tão jovem, situado ali, as tribos da terra, ou os judeus, retornam, aí ele escreve do lado do José, retornam ali onde haverá 144 mil deles em pé ali, para receber Cristo quando o virem vir. Eles dirão, eis, este é o nosso Deus em quem esperamos. Então, verão suas feridas. De onde vieram essas? Ele dirá, na casa de meus amigos. E chorarão e lamentarão. E cada família, suas tribos de Davi e Naftali se separarão, todos, cada família, e lamentarão eles, quando o virem em pé no ar. O que trespassaram, e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve Apocalipse 4:1, aí, ou seja, onde, vejam, na era da pedra angular. Em cima ele escreve, os judeus verão Cristo vir e dirão, este é nosso Deus.
Continua dizendo, mas depois também haverá uma parte para as virgens insensatas que não tinham azeite em suas lâmpadas, e depois virá a parte para o mundo. O que ele nos disse na mensagem faz pouco tempo, para as prudentes, difícil ou que é o da criação de esquilos, que ele dizia aqui, aqui ou aqui, e depois dizia para as fátuas mais difíceis, para o mundo dificilíssimo, mais difícil, mas será tudo possível, porque será a palavra sendo falada. Por quê? Por que será possível? Porque está o título de propriedade no meio da raça humana. Depois virá a parte para o mundo. Não para a salvação, mas para revelar a condenação que está estabelecida e, consequentemente, o juízo divino que virá sobre a raça humana, sob o ministério daquele que come o título de propriedade, para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. Na mensagem, também, aqui estivemos lendo da estatura de um varão perfeito, mas na página 44, nos diz, na metade da página, diz, e aqui, em nosso próprio país, dizendo as coisas que dizem e fazendo, zombando essas coisas, e depois seu próprio dinheiro testifica que o selo do universo completo é Deus. Vê você o olho ali sobre a pirâmide? Isso é o grande selo. Ele escreve o selo do universo. A pedra de coroa nunca foi colocada sobre a pirâmide. E não entendiam por quê. A pedra de coroa foi rejeitada, a cabeça, Cristo. Mas algum dia virá. Ele escreve segunda vinda, em cima aí, e do lado escreve a vinda de Cristo é igual Moisés e Elias. Continua dizendo o nosso irmão William, e depois, em Apocalipse 11, aí o encontramos profetizando, revelando as coisas que hão de acontecer. Veja, o mensageiro, este mensageiro Apocalipse 11, quem tem esse ministério também está revelando as coisas que acontecerão. Assim como esse anjo vimos revelando as coisas que viriam mais adiante. Este anjo também, porque anjo é o mensageiro, vem também cumprindo a vinda do Senhor e também vem dizendo as coisas que acontecerão. Vem falando de ressurreição, vem falando de transformação, vem falando de rapto, vem falando dos 30 a 40 dias, vem falando do que ocorrerá na ceia das bodas do Cordeiro e também na grande tribulação onde virão juízos divinos. E vem falando também sobre a introdução ao milênio, já nessa parte final da introdução. E vem falando sobre o estabelecimento do reino do Messias. Vem falando deste rapto, vem falando depois da ascensão e a descida depois da grande tribulação, quando regressarmos à terra para estabelecer o glorioso reino milenial. Ou seja, vamos ver, vem falando do rapto, que é o rapto antes da grande tribulação, onde se cumpre sua vinda, porque ele vem 3 vezes, e se somarmos a de depois do milênio seriam 4. Vem em sua primeira vinda, vem em sua segunda vinda antes da grande tribulação, para levar a sua noiva à ceia das bodas do Cordeiro. E vem depois da grande tribulação. Aí estão as 3. Para estabelecer o reino milenial. E depois do milênio, onde a terra será purificada e restaurada completamente, e enquanto tudo isso estiver ocorrendo, estaremos em um lugar, certo lugar, para depois regressar à terra. Aí já seria outra vinda a mais.
E veja, esse mensageiro vem falando todas essas coisas. Por quê? Porque foi dito que profetizasse outra vez. E se está profetizando outra vez, pois tem que falar as coisas que estariam se cumprindo, as que fossem se cumprir também mais adiante. Continua dizendo. E depois, em Apocalipse 11, aí o encontramos profetizando, revelando as coisas que hão de acontecer. Será o porta-voz de Cristo e, consequentemente, por meio desse mensageiro, será que a igreja de Jesus Cristo, noiva, a igreja noiva de Jesus Cristo e as virgens sensatas e o mundo e o povo hebreu saberão as coisas que hão de acontecer, porque estará profetizando sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Vem? Todos os grupos. Porque a terceira etapa é para todos esses grupos. Na página 92 do livro de citações, nos diz do parágrafo 793. Agora, isso é um extrato do quarto selo, do livro dos selos diz. Agora, à noite, vimos que vinha com sua grande espada para matar e encontramos que ele é morto com a mesma espada também, a espada da palavra. A palavra de Deus, afiada, espada de 2 fios o mata. O lança para baixo. E espere até que esses 7 trovões deem suas vozes a esse grupo que, na verdade, pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem. Diz lá nos selos, aqui está um pouquinho, a tradução um pouco diferente. Isso é a 254 do livro dos selos. E operar ali, e colocá-la bem seria... Ela dividirá e cortará. Eles podem, aí escreve ME, ou seja, Moisés e Elias, e do lado escreve Apocalipse 11, do 1 ao 10. Eles podem fechar os céus, podem fechar isto, ou fazer o que desejarem. Ele será morto pela espada que sai da sua boca, que é mais afiada que uma espada de 2 fios. Eles poderão clamar por 100 bilhões de toneladas de moscas, se assim desejarem. Amém. O que eles disserem que seja vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. E o que é a boca de Deus? Seus profetas. E ele em cima escreve os 7 trovões e o poder da palavra falada no ministério de Moisés e Elias. Continua dizendo aqui, nosso irmão William, essa é a única forma em que a humanidade estará ciente das coisas que estarão acontecendo neste planeta Terra. E é a única forma para as pessoas poderem evitar os juízos divinos a certo nível. Ou seja, que a humanidade, por exemplo, se é revelado, Deus revela que vai acontecer um terremoto em tal nação, em tal cidade. Há uma mensagem também que lemos, faz pouco tempo, onde ele falou algo parecido. Aqui fala talvez um pouco mais claro e com mais detalhes. Diz, Deus revela que vai acontecer um terremoto em tal nação, em tal cidade. As pessoas que escutam a voz de Cristo, a qual é transmitida e dada a conhecer pelo instrumento que ele terá na terra, quem terá comido o título de propriedade, o livro dos 7 selos, pois as pessoas que vivem nesse território e se forem daí, saírem daí e evitam essa catástrofe em suas vidas e em suas famílias. Vamos ler novamente. Diz, ou seja, que a humanidade, por exemplo, se é revelado, Deus revela que vai acontecer um terremoto em tal nação e em tal cidade. As pessoas que escutam a voz de Cristo, a qual é transmitida e dada a conhecer pelo instrumento que ele terá na terra, quem terá comido o título de propriedade e o livro dos 7 selos, pois as pessoas que vivem nesse território se vão daí, saem daí, ou seja, saem daí e evitam essa catástrofe em suas vidas e em sua família. Suas famílias, vêm? E veja o que ele escreve neste caderno.
onde nos mostra diz as pragas que virão e o ministério que falará, o qual é o único que pode tirá-las das pessoas sobre as quais estiverem, e ele no meio escreve: foi e será cura divina e salvação. As pragas que virão e o ministério que falará, o qual é o único que pode tirá-las das pessoas. Aí foi que ele escreve: foi e será cura divina e salvação sobre as quais estiverem. Esse é o ministério de Moisés e Elias. Assim foi no tempo de Moisés, quando falou as pragas sobre o Egito. Ou seja, esse é o único porque é quem tem o título de propriedade. E ele poderá também, como diz aí nosso irmão William, avisar antes que caia esse juízo divino em tal lugar, para que saiam, para que as pessoas saiam desse lugar. Também neste estudo bíblico, num dos estudos bíblicos também ele escreve: é a pregação do juízo do sexto selo pelas duas oliveiras, Moisés e Elias. Mas antes será revelada a igreja noiva sob o sétimo selo. Sob o sétimo selo. Todo o juízo que virá aos moradores da terra. Vejam, sob o sétimo selo será avisada a igreja noiva todo o juízo que virá aos moradores da terra. E nos disse que a pregação do juízo do sexto selo é pelas duas oliveiras, por Moisés e Elias. Continua dizendo nosso irmão William: Deus não envia juízo sem antes avisar. Assim que é a misericórdia de Deus para os seres humanos, o Cristo enviar o seu anjo para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. É uma ação de misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Recordem que ele enviou o seu anjo. Vejam aí, cumpriu também essa parte de revelar as coisas que em breve devem acontecer. E também envia Apocalipse 11, revelando as coisas que está fazendo aí, profetizando outra vez. Vamos à página 91 do livro de citações, parágrafo 972. 992, corrijo. Está na página 91 e na próxima página 92 arriba. Está na página 91 e na 92 em cima diz: agora recordem, agora na primeira era da igreja era a era de leão. Esse era o leão da tribo de Judá. Cristo. Sua própria influência de vida tomou essa era. Esse foi o primeiro animal, que significa poder, que respondeu em voz humana. Em Desenho uma estrela de Davi escreve: leão é igual poder por voz humana. Continua dizendo: portanto, vimos como conhecer o que nem ainda está escrito. Como conhecê-lo? Pois, recebendo esse que comerá o título de propriedade. E aí, conheceríamos o que nem ainda está escrito, o que ele disse a João, o anjo: disso não escrevas nada.
Assim as pessoas, ao conhecer todas essas coisas que devem acontecer, estarão cientes de tudo e poderão buscar Deus, mesmo que para o tempo em que Cristo já se levante do trono do Pai, já não haverá obra de intercessão e não haverá misericórdia. Veja que aí já está falando do ministério que nesse momento estaria revelando as coisas que em breve devem acontecer. Se refere a esse ministério porque diz que a intercessão já terá cessado. Vejam como coloca aí já outro ministério. Já não haverá obra de intercessão e não haverá misericórdia, mas poderão receber a palavra e morrer durante a grande tribulação. Por essa palavra, ao crer nela de todo o coração. Mesmo que o anticristo, durante a grande tribulação, vai matar todos que não estiverem de acordo com ele. Até vai matar os 144 mil hebreus e também as virgens insensatas, que não tomaram azeite consigo em suas lâmpadas. Mas os sábios entenderão e se aperceberão e terão azeite, se prepararão e terão azeite em suas lâmpadas, o Espírito Santo dentro deles. Esses somos nós, os escolhidos de Deus. E, consequentemente, terão nascido de novo da água e do Espírito e estarão no reino de Cristo. E durante esse tempo de aperto, seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos glorificados. Mais adiante diz, quando Cristo se levantar do trono do Pai, tome o título de propriedade, o abra no céu, e o traga à terra, e dê um homem para que o coma. Daí em diante não haverá limitações quanto às coisas que Cristo estará, por meio do seu Espírito Santo, revelando através do seu anjo mensageiro. Enquanto isso, Cristo nos permite saber o que devemos saber até o momento. Assim como Cristo falava, pregava o evangelho do reino, mas também em parábolas colocava coisas que correspondem ou correspondiam ao evangelho da graça. Em parábolas, falava dos mistérios do reino dos céus, mas aos seus discípulos falava mais claramente. E assim o Espírito Santo em nosso tempo esteve desde o dia de Pentecoste, o Espírito Santo pregando o evangelho da graça por meio dos seus diferentes mensageiros, os apóstolos e anjos mensageiros e diferentes mensageiros de Deus. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra nos diz, na página 40, diz, então ele começou a subir. Vem, e dos pés ele começou a construir a igreja, a noiva. E aí desenha uma pedra angular e as eras pequenas, regressando de novo, voltando, e agora saindo na pedra angular. E aí desenha uma pedra angular, onde tudo se une junto e faz um grande corpo transfigurado de Jesus Cristo. E desenha uma estrela de Davi e escreve, o corpo glorificado de Jesus Cristo hoje. Deus é revelado em cada era pela sua palavra prometida para aquela era. Agora, vamos ver quais são algumas das suas promessas para hoje, enquanto estamos terminando com essas palavras. E ele ao lado tinha escrito, além de uma pedra angular e 2 estrelas de Davi, ele escreve, a pedra angular é igual à cabeça. Agora, Deus mesmo está se revelando no tempo da luz do entardecer. E aí ele escreve, ele desenha aí uma pedra angular e a parte da 7ª era, que é onde estava Deus se manifestando aí, e também na parte da brecha, ele escreve, e hoje, no tempo da luz da manhã, a grande luz, Jesus, que viria. E o nosso irmão William continua dizendo, mais adiante, já terminando, diz, e se vocês me perguntam, e quando você gostaria que Cristo completasse o número dos seus escolhidos da sua igreja,
E diz nosso irmão William, pois amanhã, pela manhã, amanhã na atividade, que começa pela manhã e continuará do meio-dia em diante. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, na página 53, porque vejam que se esteve completando a igreja, mas até que se completasse a igreja, não podia ocorrer. Isso que vamos ler aqui. Diz: Abraão buscou, vamos ver um pouquinho antes. Amado Deus, nós nos sentamos solenemente agora, um dia de ação de graça que realmente é, Senhor. Eu estou agradecido, Senhor, por viver neste dia. Este é o maior dia. O apóstolo Paulo desejou ver esse dia. Os grandes homens de então desejaram ver, os profetas desejaram ver. Eles buscaram por esse dia. Abraão buscou esse dia, porque ele buscou a cidade cujo artífice e arquiteto era Deus, e pendurada por cima de nós, está pendurada por cima de nós essa noite. Pendurada em cima de nós, ele escreve a sexta dimensão, ou seja, em cima. João, vendo o Espírito de Deus descendo do céu, deu testemunho e soube que esse era o Filho de Deus. E pense agora, ele está escolhendo sua noiva. Ele escreve uma igreja filha de Deus. E escreve, este é o dia maior, hoje, oitavo dia. Amado Deus, ao longo de toda a terra, fale aos seus corações. Tu és o único que pode transformar seus corações. Elas nunca veriam se não fosse que, desde o princípio, estava colocada aí essa semente. Ele escreve alma, ou seja, a predestinação. Se não foi predestinado, então não vão ver. Senhor, ele somente, o cego guiará o cego e cairão no buraco tão seguramente como qualquer coisa, porque tua palavra diz que cairão. Agora, Pai, sendo que nós possamos ver através do país ao redor do mundo, na África, dezenas e dezenas, pelo longo da África do Sul, Moçambique, todo ao longo do país, pequenas assembleias, levando essas fitas magnéticas, e, consequentemente, essa fita irá a 20 diferentes cidades estranhas, diferentes. Veja o que fala das fitas. Ele, numa mensagem, disse o ministério das fitas. Porque, vejam, é a mensagem. É um lugar onde ele diz que a terceira etapa é a mensagem. E diz que o irmão Branham não estava ali, ou não tinha descido, e os milagres e maravilhas já estavam acontecendo. Mas vejam, é a mensagem, a terceira etapa. Mas o irmão Branham não estava, e também o irmão William não está. Nenhum dos dois está. E estava ali, nessa visão da carpa, e os milagres já estavam acontecendo, porque Deus estava atuando, operando nessa visão da carpa que foi mostrada. Estava ali Deus operando por meio de outro instrumento. E continuava tocando as fitas, a mensagem do irmão Branham, e continuava esse instrumento falando da mensagem do irmão William. Porque viria uma mensagem direto da Escritura. Tudo da Escritura. A base era, e a plataforma é a mensagem que o reverendo William Branham precursou. E como ele disse que seria, assim é como está se cumprindo. E como disse a mensagem do irmão William, Soto Santiago, também é como está se cumprindo. Estão começando a ver se afastando centenas e centenas deles. Não serão necessários muitos, Senhor. E Cristo virá quando o último membro for recebido no corpo. Quando é que Cristo virá? Diz, quando o último membro for recebido no corpo, ou seja, no corpo místico de Cristo, o qual é sua igreja.
E ele escreve atrás nas notas, diz, Cristo virá quando tiver sido recebido o último escolhido na igreja noiva. E agora, o irmão William deseja que seja na manhã do outro dia, que entre já o último escolhido. Por quê? Vejam, porque ele deseja, nesse momento, desejava que fosse esse próximo domingo. Que começa, diz, pois amanhã, diz o irmão William, pois amanhã pela manhã, amanhã na atividade que começa pela manhã e continuará do meio-dia em diante. Esse é o meu desejo. Gostaria que fosse no domingo pela manhã. Por quê? Porque, se lembrem, vamos refrescar um pouquinho. Ele mesmo tinha dito a pergunta, se vocês me perguntarem, e quando você gostaria que Cristo completasse o número de seus escolhidos na sua igreja? E aí é que ele diz isso, pois amanhã, na atividade de amanhã. Diz por quê? Porque depois Cristo se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abre no céu, o traz à terra e entrega ao seu instrumento, seu mensageiro que ele tem na terra. O come e já começa uma nova etapa. Começa aí, plenamente, a terceira etapa. Quando começa plenamente a terceira etapa? Quando entra o último escolhido, quando ele sai do trono de intercessão, quando traga o título de propriedade aberto em sua mão e entrega a um homem para que o coma, esse homem come e começa a profetizar. E aí diz que começa essa nova etapa e começa plenamente a terceira etapa. Tão simples assim. Agora vejam na mensagem o selo de Páscoa. Nos diz na página 3 dessa mensagem, o selo de Páscoa diz: espero que Deus repita outra vez, não porque vamos para lá, mas porque estamos buscando a vinda do Senhor. Como diz o hino, estamos buscando a pequena ovelha perdida. Ele não virá até que essa ovelha entre. Cada uma tem que estar no aprisco. Ele não fechará a porta até que a última esteja dentro. A porta da dispensação da graça. E mais embaixo diz: Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o levantou dos mortos e nos deu como um sacrifício o Senhor e Salvador. Estamos tão agradecidos de Ti por este privilégio nessa manhã de nos levantar diante da Tua presença com Teu povo que foi redimido e estão buscando pela Sua gloriosa segunda vinda para nos receber para Ele mesmo. E desenha uma estrela de Davi, escreve: buscando a vinda do Senhor. Desenha a estrela de Davi do lado esquerdo. E aqui buscando a vinda do Senhor, uma estrelinha de Davi pequena ali. E também na mensagem, por que tiveram que ser pastores? Na página 55 nos diz: das 54 embaixo diz: o que foi que Jesus disse quando ele veio? Ele disse àquelas pessoas: vocês hipócritas, vocês embranquecem as paredes e constroem os túmulos para os profetas, e seus pais os colocaram eles ali. Ou seja, limpam os túmulos dos profetas e os pais deles mesmos foram que os enterraram ali.
E vocês são os filhos dos seus pais. As obras que eles fizeram, vocês também farão. Sempre se mantém dessa maneira, meus irmãos. Mas quando Jesus vier algum dia, o grande pastor das ovelhas de Pentecoste, através de Lutero, através de todas as eras, que aceitaram a luz enquanto vinha através dos portadores. Não aceitaram o portador, que aceitaram a luz, saíram. Ele virá a redimir. E ele escreve, quando Jesus vier, virá a redimir. E escreve também, a palha não herda com o trigo. Ele virá redimir. Eu estou tão contente de saber que eu sei que ele virá de novo. Você será contado com seu grupo? Você será contado? Há somente uma maneira de fazê-lo. Não por ingressar, por se unir a uma igreja, mas por ser nascido nele. E desenha uma pedrinha angular e as eras, e uma estrela de Davi grande, e com uma flecha ou ao redor da estrela de Davi, da parte de baixo das eras, para cima a pedra angular. Tudo que o Pai me deu virá a mim. E nenhum homem... Querem ver aqui para que vejam? É essa pedrinha angular ou essa pedra angular. Com as eras e a estrela de Davi. E toda a beira aqui. Ou seja, que todos escolhidos que pertencem ao corpo místico de Cristo, no que se refere ao que ele vem falando aí. Quando colocarem esse desenho e lerem o texto, vão ver. E tudo que o Pai me deu virá a mim. Nenhum homem pode vir a não ser que meu Pai o chame. Vem? Isso é tudo que há nisso. Aceite-o. Continua dizendo o nosso irmão William. Até que chega Miguel, já está terminando a mensagem ali. Recordem que está profetizado um aperto que virá. E isso pode começar a qualquer momento. Estejam firmes na palavra, na mensagem, no Evangelho de Cristo, e vossas congregações também, e os irmãos das vossas congregações também. Agora recordem que ele sempre nos dizia, e repetimos, que tenham tudo em dia, os registros e tudo em ordem em vossas igrejas. Sabendo que vem esse momento difícil, mas que isso será para os escolhidos o momento glorioso da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Será o momento glorioso em que Cristo manifestará todo o seu poder. A manifestação plena de Jesus Cristo em sua igreja. Na página 92 também nos fala, aqui no parágrafo 795, que este é um extrato do livro dos selos, da página 256. Para ler aqui o que ele escreveu neste parágrafo. Parágrafo 795 da página 92 diz: observe, sobre um cavalo amarelo. Isso ele aparece no seu passeio, nesse último passeio, ele está no seu final agora. Agora, isso não é em nosso dia. Isso será mais adiante. Esse último passeio, ou seja, o anticristo, o homem de pecado, a besta, e tudo isso nesse cavalo amarelo, em seu último percorrido. Isso será mais adiante. É o selo predito. Qual o quarto selo? Porque vem a igreja se foi quando isso acontece. Mas quando Cristo aparece aqui na terra, como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo, de anticristo, a falso profeta, depois a besta, o próprio diabo. E ele está cavalgando em cavalo amarelo, todo pintado e misturado com diferentes cores, para torná-lo pálido e moribundo. Mas quando Nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará montado num cavalo branco como a neve. E ele será inteiramente, exatamente Emanuel. O Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem.
e escreve Emanuel, e escreve também Deus em carne, Moisés e Elias. E escreve do lado um selo predito. E em cima também escreve a palavra encarnada em um homem, Apocalipse 19, 11 ao 21. Bom, nesse tempo, continua dizendo nosso irmão William, bom, nesse tempo, vejam vocês, o reverendo William Branham o viu na visão da carpa. O que o reverendo William Branham viu na visão da carpa? Isso ainda não se cumpriu literalmente, mas vai se cumprir. E quem comerá esse título de propriedade será um instrumento de Cristo para essa etapa que vem. Quem será o instrumento de Cristo para essa etapa que vem do cumprimento da visão da carpa? Quem comerá o livro. Em outras palavras, quem come o livro é quem está dando cumprimento à visão da carpa na etapa que estamos agora. E vamos ver se é nesta mensagem, neste livro, da mensagem do sétimo selo do livro dos selos. Porque diz, na página 471 do livro dos selos, porque recordei este escrito que ele fez ali, que ele escreveu ali, não sei se tínhamos lido, porque ele diz nosso irmão William o que lemos. Bom, nesse tempo, vejam vocês, o reverendo William Branham o viu na visão da carpa. E ele aqui, na parte final, lá no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, e aí ele escreveu Moisés e Elias, e no livro azul, não tenho aqui, você já sabe o que ele escreveu também ali. Outra hoje, diz a segunda vinda, a vinda do Senhor, e resta uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Mas estive ali em pé e olhei diretamente, e essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Vale mais me parar aqui porque me sinto dirigido a não dizer mais. E ele escreve do lado aí, numa partezinha, o viu. Quem viu? Viu a coluna de fogo no instrumento que Deus estava usando nesse momento, na qual ele foi levado para ver essa visão. Ele nos disse também, nosso irmão William, que aí ele viu o instrumento, o véu de carne. Diz que o viu. Bom, nesse tempo, vejam vocês, o reverendo William Branham viu na visão da carpa. Isso ainda não se cumpriu literalmente, mas vai se cumprir. E quem comerá esse título de propriedade será um instrumento de Cristo para essa etapa que vem. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, na página 40, nos diz, página 40 embaixo e 41 diz, e recordem, quando ele tentou se manifestar, e aí desenha uma estrela de Davi e a pedra angular aí mesmo, dentro, e na parte de baixo das eras. Quando ele tentou se manifestar na igreja, ele foi expulso. Ainda era uma igreja. Diz que são reticências, ungidos. Mas aqui está a palavra, o próprio Cristo. Essa é a palavra ungida, a qual virá, e ele escreve Moisés e Elias, pelo resto do seu corpo, a noiva.
os ungidos reticências, da mesma água que aguou o trigo, do mesmo corpo ele desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular, como falamos há pouco tempo. Também rega o joio ungidos. Somente os eleitos ou os predestinados poderão diferenciar entre eles. E escreve a palavra encarnada. E termina dizendo, portanto, vamos deixar isso quietinho aí, mas vamos ver literalmente quando estiver se cumprindo. Que Deus continue nos ajudando e continue nos abrindo entendimento das Escrituras para poder compreender este grande mistério daquele que há de vir virá e não tardará, e continuar vendo, literalmente cumprindo o que foi prometido, que seria a vinda do Senhor. Porque aquele que há de vir virá. Podemos dizer, aquele que há de vir já está. E não tardará. Esse é o tema. Aquele que há de vir virá e não tardará. Nos colocamos em pé. E assim, deixamos nesse tema, aquele que há de vir virá e não tardará, o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.